Amém? Amém. Pedi e dá-se-vos-dais, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Em qual entre vós é o homem que pedimos-lhe o pão e o seu filho, e lhe dará uma pedra? E pedindo ele um peixe, lhe dará uma serpente? E se vós que sois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o quanto mais vosso Pai que está no céu, e dará o bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós queres que o homem faça, fazê-lo também, porque esta é a lei dos profetas. Amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Aqui como que vai dizer na palavra do Senhor: o que pode um filho pedir e o Senhor não nos dá. E aquilo que te foi lido é o que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa noite. Aleluia! O que pode eu pedir ao meu Pai, enquanto a gente ora, enquanto a gente busca, e Ele não vai nos entregar. Porque se nós pedimos de todo o nosso coração, não temos a certeza e a convicção. E aqueles que nos chamou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. O que eu venho entender nessa palavra que eu li, que daqui a pouco eu vou ler outros versículos relacionados a essa passagem, que se fala de oração, fé, buscar. E é o que eu e você tem feito. Desde quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos chamou, mesmo com a nossa pouca fé, cansado, abatido, mas estamos aqui fazendo a vontade do Pai. Porque tem momentos da nossa vida que a gente olha para o lado, olha para o outro e não vemos a solução. Mas com fé e a certeza que a oração é a base de tudo. Aleluia! Porque sem oração é impossível agradar a Deus. É, Deus, é verdade. É impossível eu e você mantermos de pé. Aleluia! E se eu e você estamos de pé hoje, é pela minha e a tua oração, que foi fundamental para a gente permanecer de pé. E o que eu pude entender falando sobre oração, que quando o Senhor nos chamou, Ele sabia as nossas fraquezas, Ele sabia das nossas lutas, mas mesmo assim Ele depositou a confiança em nós. Ele entregou a confiança em nós. Aleluia! E eu costumo falar: Senhor, com as minhas poucas forças, mas ainda eu vou fazer para o Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei aquele que me chamou, aquele que é fiel para cumprir. Porque pode estar o cenário favorável que a gente não entenda. A gente olha para o lado, olha para o outro e fala: Senhor Jesus, até quando vou viver essa situação? Verdade, Deus. Só que nessa noite, para mim e para você, não perca o teu combustível, que é a oração, que é o fundamento de todas as coisas. Aleluia! Que quando a gente desce a madrugada, a gente fala com o Pai, a gente se derrama a Ele, entrega toda a nossa aflição. E mesmo Ele sabendo, conhecendo eu e você, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Aleluia! Ele quer ouvir da nossa boca o que Ele quer que Ele faça para nós. E eu costumo dizer que no meio da dificuldade, parece que a gente olha para o cenário e fala: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? E aí o Senhor vem com o seu combustível de ânimo para a minha vida e para a tua vida, para dar mais um incentivo, um apoio. Ele usa pessoas que aquele a gente fala que não, nossa,
Quero que aquela pessoa fale comigo. Só que no momento, não é no momento que você quer. Eita Deus, é bem assim. E quando o momento que você está desapercebido, você fala, só vou adorar no mais um culto, Senhor Jesus. Eu vou entregar, Senhor Jesus, mais um culto na tua presença. E você ali no seu cantinho sentado, você fala, Senhor, eu não quero oportunidade, eu não quero ser chamado, eu só quero ser ouvinte. Mas sei que Deus, desde quando Ele escolheu você e eu, Ele não chamou a gente para ficar só sentado, não. Ele quer ouvir de nós também. Deus. Porque tem momentos que a gente olha para o nosso problema e esquece que o problema do irmão está mais difícil do que o nosso. E a experiência que o Senhor deixa mais um pouquinho da experiência dele, para nós saber que Ele está conosco. Aleluia. Aí a gente escuta o problema do outro, você fala, nossa Senhor, o meu problema é tão pequeno perto do problema do meu amigo. Mas não é que você quer ser egoísta, mas você acaba esquecendo do seu problema, deixando de lado, porque você vai se comover com o problema do teu amigo. Aí você fala assim, Senhor, meu problema perto daquilo é pequeno. É verdade, Deus. Só que o Senhor, Ele não esquece, Ele não deixa nós desamparados, nem um momento. E quando a gente estamos pensando que estamos fracos, aí que a gente estamos fortes. Aleluia. Porque lá em Isaías 33:3, clama a mim, respondei-te, anunciei-te coisas grandes e firmes que tu não sabe. Aleluia. Então coisas firmes que a gente não sabe, vai além do que a gente possa imaginar do nosso problema. Que aí a gente lembra que a gente estamos vendo com os olhos da fé, porque a gente não está vendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus. E para a gente ter fé, vem da oração. Porque sem oração é impossível a gente ter fé, porque anda um lado a lado com o outro. A busca é incessante da palavra do Senhor. Aleluia. Que cada vez o Senhor vai nos alimentando mais o seu combustível e vai nos guiando para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. E ali eu estava lendo o que Deus colocou no meu coração. E aqui vai dizer aqui na conclusão aqui, que eu cheguei e comecei a ler. E o apóstolo Paulo vai descrever dizendo: não esteja inquieto por as coisas que algumas antes a vossas petições, seja tudo conhecido diante de Deus. Aleluia. E pela oração suplica em ações de graças. Aleluia. Ao apóstolo Pedro também escreveu dizendo: lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele é que cuida de vós. Aleluia. E o milagre de Jesus ainda entendia todas as necessidades humanas. E Ele curava tanto o corpo como a alma. E Ele supria as nossas necessidades básicas do homem e da mulher. E querem que eu venha entender que o segredo da nossa oração é a gente insistir, em persistir naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque às vezes eu olho no meu cenário, eu falo: Senhor, o cenário não está favorável com o que diz a minha vida. Mas eu tenho a certeza e a convicção, porque aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele promete. Todas as coisas que o Senhor promete. E Ele faz me lembrar cada dia mais do passado, lá quando eu era adolescente. Que Ele falava que Ele ia mudar a minha história, que Ele ia fazer de mim uma mulher guerreira, batalhadora, na presença de Deus. E aí eu não dava crédito, porque eu falava: como pode uma adolescente, eu falha pecadora, sem estrutura alguma, como que pode? Só que aí Ele faz eu lembrar que a oração da minha mãe e do meu pai, que prevaleceu de eu estar hoje de pé. Porque quando sempre a gente saía, a minha mãe falava: vai com Deus, volta com Deus. Aí eu falava: como que Deus pode estar com nós no mundo, nós fazendo a vontade da carne, e Deus está conosco?
Mas hoje eu venho entender que aonde eu estiver, Ele vai estar nos guardando. Aleluia. Ele vai estar cuidando de nós. Porque tem lugares que a gente vai entrar e a gente vai falar: Senhor, vai na minha frente, porque sem Senhor eu não consigo. Porque a gente aprendemos a confiar em Deus, depositar a nossa fé em Deus. E eu costumo dizer, quando eu vou fazer alguma oração, eu falo: Senhor, vai na minha frente, Pai. Vai quebrando todas as barreiras. Se eu tiver algum pecado que ainda, Senhor Jesus, venha me atrapalhar, o Senhor vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Porque eu aprendi, se eu for no meu nome, nada vai acontecer. Verdade. Mas se eu for no nome do meu Senhor Jesus, aquele que me chamou, que me escolheu, Ele é fiel para quebrar todas as barreiras, toda a cilada do adversário sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então não importa o cenário na tua vida como esteja. Que às vezes a gente se pergunta: Senhor Jesus, como eu vou conseguir? Mas só de a gente estar com saúde, podemos levantar todos os dias. É mais um dia para a gente enfrentar e sabemos que Deus vai nos ajudar. Mas Ele fala: se esforça, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu creio, Deus. Aleluia. E nessa palavra eu venho dizer que não basta só a gente orar, entregar nas mãos do Senhor, mas a gente também temos que fazer a nossa parte. Temos que agir, temos que sair do acomodismo, da nossa zona do conforto. Porque eu falo, é gostoso a gente estar num tempinho desse, nesse friozinho, debaixo da nossa coberta, só curtindo a nossa família. E costumo dizer que muitos inventam tanta desculpa para não estar na presença do Senhor. E eu costumo dizer que Deus fala que a gente devemos ser verdadeiro. É verdade, Deus. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando a pastora mandou